Investimentos em fundos imobiliários. Tem gente que odeia. É o caso do próprio Luiz Bassi, o maior investidor pessoa física da Bolsa do Brasil, com mais de 4 bilhões de patrimônio, e já chegou a alegar que os fundos imobiliários são conto do vigário. A gente já viu no passado, inclusive, grandes gestoras de patrimônio, como a Esquadra, falando que alguns fundos imobiliários poderiam ser esquemas de pirâmide. Só que tem gente que ama fundos imobiliários também. É o caso do professor Baroni, que já falou abertamente que investe todo o seu patrimônio em fundos imobiliários, e casos como o desse dono de livraria aqui, que vendeu tudo para se aposentar através de fundos imobiliários, que estão ficando cada vez mais comuns no Brasil. Aí a gente olha para isso aqui e começa a se perguntar, poxa, será que realmente vale a pena? É por isso que eu tô fazendo o vídeo de hoje. E para você não ficar refém da opinião de ninguém, nem da minha, inclusive, eu vou te dar argumentos contra e argumentos a favor dos fundos imobiliários. E lá no fim desse vídeo eu vou te mostrar a fórmula mágica dos grandes investidores de fundo imobiliário, então fica comigo até o fim. Beleza, vamos começar o vídeo falando por que não investir em fundos imobiliários, e aqui eu listei algumas razões. A primeira delas é algo que a gente já mostrou na introdução do vídeo, que são fundos imobiliários sendo algo parecido como pirâmides financeiras. Afinal de contas, foi isso que afirmou a gestora Esquadra ali. E na verdade, eles comentaram isso aqui nessa matéria por causa do caráter de fundo de investimentos fechado, que é o caso dos fundos imobiliários. E isso diz respeito àquela política de fundos imobiliários que, se você está comprando uma cota hoje, através da Bolsa de Valores, você na verdade não está comprando uma cota do fundo imobiliário. Você está comprando uma cota de um outro investidor que queria vender e vendeu para você num preço que vocês determinaram. Então imagina que um gestor de fundo imobiliário, ele está lá tocando os imóveis dele, ganhando aluguel, e estão aqui os investidores negociando cotas entre si. Nada sai do fundo imobiliário para voltar para os investidores depois que já está alocado. Agora, quando o fundo imobiliário quer comprar um novo prédio, encontrou uma nova oferta, que ele quer investir mais, o que é que ele faz? Ele lança uma nova oferta de subscrição. E aí ele chama novos investidores que querem colocar mais dinheiro dentro do fundo e ganhar novas cotas. E é justamente nessa forma de subscrição que a Esquadra comentou que alguns fundos imobiliários acabavam captando novos recursos de novos investidores para pagar dividendos de investidores antigos. O que poderia parecer ali com um esquema de pirâmide, não é o que é na prática, e isso só aconteceu com alguns fundos muito pontuais ao longo da história. Não daria para generalizar isso e dizer que é um ponto negativo dos fundos imobiliários em geral. Então beleza, essa primeira razão para não investir, ela existe, mas ela não é algo tão praticável assim. O segundo ponto aqui é que os fundos imobiliários são difíceis de acompanhar. Foi isso, inclusive, que comentou o senhor Luiz Bassi, dizendo que é quase impossível o investidor fazer a parte dele. E esse comentário veio porque, dentro da estratégia do Bassi, ele defende muito a ideia de você visitar as fábricas da empresa que você investe, de você participar dos calls do RI, de você conversar com os gestores da empresa sempre que possível, acompanhar relatórios trimestrais, ou seja, ficar por dentro de tudo que a empresa faz. Já no caso dos fundos imobiliários, o Bassi comentou que existem imóveis normalmente separados pelo Brasil. É muito difícil você conseguir visitar aqueles imóveis e fazer a parte do investidor. Esse seria então um ponto negativo. Eu já vou começar a dar a minha opinião do que é que eu acho de cada um desses argumentos. E nesse ponto aqui, eu confesso que eu discordo do senhor Bassi. Porque afinal de contas, se a gente for observar a documentação que um fundo imobiliário emite para os seus investidores, a gente tem, na grande maioria dos casos, o seu relatório mensal, que é algo parecido com isso aqui, ó. Eu puxei de um fundo imobiliário aleatório aqui, o HGRE11, o último relatório divulgado deles em julho de 2024, onde o gestor basicamente fala tudo o que aconteceu no mês, quanto ele distribuiu de dividendos, o que aconteceu comercialmente com cada uma das torres, reformas que eles eventualmente fazem, informações financeiras e dados bem detalhados de como o fundo está sendo gerenciado e todos os seus resultados. Ou seja, isso saindo uma vez por mês não é tão difícil assim de entender. Além disso, o que um fundo imobiliário faz é muito mais simples de entender do que uma empresa muitas vezes faz. E quando a gente vai pensar de forma mais racional, sinceramente, não faz muito sentido uma pessoa física comum que lá tem seu trabalho, tem sua empresa, precisa passar a maior parte do seu tempo investindo tempo no seu trabalho para conseguir ganhar cada vez mais e investir cada vez melhor. Se essa pessoa começa a perder muito tempo acompanhando cada uma das empresas, tirando fim de semana para estudar mercado financeiro, essa pessoa nem vai ter muito mais resultado no mercado financeiro e ainda assim vai deixar de ganhar tempo melhorando o seu trabalho para ganhar cada vez mais dinheiro. Então, para mim, não precisa acompanhar muito de perto cada um dos ativos que você investe. Beleza, vamos para a terceira razão por que não investir em fundos imobiliários, que seria comentar que investir em imóveis no Brasil é muito arriscado. Inclusive, a própria Louise Bassi já comentou num podcast que o Bassi não teve experiências muito positivas investindo em imóveis no passado. E nessa parte aqui eu confesso que eu tenho um ponto de concordância com o Bassi. Quando a gente fala em investir em imóveis físicos, diretamente você como pessoa física ir lá e escolher um apartamento para comprar na planta e depois colocar para alugar, não é incomum a gente ver muito problema acontecer em casos como esse. Por exemplo, às vezes que o investidor coloca dinheiro em uma construtora até que o prédio ali fique pronto e essa construtora venha a falir,
aqui, os investidores podem perder todo o dinheiro alocado naquele imóvel ali. E não é tão incomum você ver nomes grandes de construtoras já consolidadas no Brasil pedindo, inclusive, recuperação judicial. Essa notícia aqui é de 2023. Agora, quando você fala em investir em imóveis através dos fundos imobiliários, esse risco ele cai pra caramba. Porque você está investindo normalmente em imóveis em localidades diferentes, com inquilinos diferentes. A maioria deles já finalizados em termos de construção, já gerando renda através de aluguel. Então, se a gente fosse comparar friamente uma forma de investir em imóveis diretamente, você como pessoa física, e uma forma de investir em imóveis através de fundos imobiliários, a gente tem muito menos risco nessa aba aqui e geralmente mais retorno também. Inclusive, eu te mostrei em detalhes as contas dessa comparação nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui anexo com o link aqui em cima para você assistir assim que terminar esse. Um quarto ponto negativo para os fundos imobiliários seria a baixa expectativa de retorno que eles têm. Ora, se é para você se expor ao mercado de renda variável, de risco, é melhor você investir em ações que elas têm mais projeção de retorno do que os fundos. E isso é verdade. Aqui eu concordo 100%. A gente precisa lembrar que a legislação de fundos imobiliários no Brasil obriga os fundos a distribuírem 95% do seu resultado semestral na forma de dividendos. Ou seja, não sobra dinheiro no caixa para o cara simplesmente continuar investindo, comprando novos prédios e crescendo o patrimônio daquele fundo de forma orgânica. Já no caso das empresas, das ações do Brasil, elas podem reter todo o lucro que elas têm, não distribuir dividendos, só para investir na própria empresa, continuar crescendo e valorizando suas ações. Inclusive, tem muita gente que pensa que as ações aqui do Brasil precisam, por obrigatoriedade, distribuir 25% do seu lucro líquido na forma de dividendos. Mas isso não é verdade. Basta uma empresa colocar dentro do seu estatuto que ela não quer distribuir 25% ou que ela quer distribuir muito menos que isso, 1, 2, 3%, que, como diz esse comunicado aqui, é possível deliberar livremente sobre os dividendos que ela vai pagar. Então, sim, as ações têm projeção de crescimento no médio e longo prazo maior do que o dos fundos imobiliários, mas cada um tem uma função diferente na carteira do investidor. Quinta razão para não investir em FIIs, eles têm uma alta taxa de administração a ser paga. Afinal de contas, na maioria dos casos dos fundos, a gente vê como no caso do HGRE ali, por exemplo, 1% de valor ao ano sobre o patrimônio investido. E de fato, esses 1% aqui, eles fazem diferença no médio e longo prazo. Agora, esses custos são para pagar o gestor profissional que está investindo para você, muitas vezes o administrador que está cuidando ali da parte legislatória daquele fundo para você. E quando a gente vai falar de investimento em empresas, a gente não vê uma taxa de administração ali, mas basta abrir um DRE qualquer de uma empresa que você vai ver que existem custos com pessoas, custos com software, que indiretamente você como acionista também está pagando para aquelas pessoas trabalharem na empresa. Então no fim do dia, esses custos ficam basicamente elas por elas. Sexta razão para não investir em fundos imobiliários seria a baixa liquidez de negociação. Afinal de contas, se a gente pega um fundo médio aqui do Brasil, como o HGRE, que a gente vem usando como exemplo, a gente vai ver uma liquidez média diária próxima a 2 milhões de reais. Se a gente compara isso com a empresa média famosinha do mercado, a gente vê uma Taesa, por exemplo, negociando praticamente 67 milhões de reais por dia. E aí a gente olha para isso aqui, poxa, entende que para um cara como Luiz Bassi, faz sentido ele chamar a liquidez dos fundos imobiliários de pequena. Afinal de contas, a gente está falando de 2 milhões de reais, o que daria menos de 0,1% do patrimônio do Bassi. Agora, se a gente pega pessoas comuns, como eu, como você que está assistindo esse vídeo aqui, o nosso patrimônio consegue ser absorvido pela liquidez que o mercado de fundos imobiliários contém hoje no Brasil. E a expectativa é que isso melhore. Afinal de contas, o mercado de fundos imobiliários segue avançando aqui no Brasil. E mesmo para investidores com patrimônio já mais elevado, olha o caso desse investidor aqui, o Jorge, que tem 20% da carteira em fundos imobiliários, e isso significa mais de 3 milhões e 100 do patrimônio dele. Sendo que tudo isso está dividido em 18 ativos diferentes. Ou seja, ele tem possibilidade de ter liquidez suficiente mesmo com um patrimônio já mais evoluído. O grande problema do Jorge de verdade é que ele estava acumulando um patrimônio muito grande em poucos ativos, sem entender o porquê, como é o caso aqui do Imov11, quando ele tem quase 400 mil reais investidos. Para quem não sabe, esse fundo aqui é um fundo C-tipado, ele nem está em negociação na Bolsa de Valores. E o Jorge comprou ele no IPO, ou seja, quando o fundo realmente lançou cotas ao mercado. E o problema disso é que o Jorge não fez isso porque simplesmente estudou o caso e achou que deveria, mas porque ele recebeu uma orientação de um profissional comissionado do mercado, um assessor de investimentos, provavelmente. O que o Jorge não sabia é que investir através desse fundo imóvel aqui tinha um custo muito alto para ele. Além da taxa de administração de 1,5%, o que já é acima da média do mercado, ele pagou mais duas taxas para participar dessa oferta. Uma de 1,25% para pagar o coordenador e o estruturador da oferta, e mais 2,5% de comissão de distribuição de venda, que é justamente a taxa que vai uma parcela para o assessor de investimentos que indicou aquele produto. Ou seja, juntando tudo, só no Imov11 aqui, o Jorge pagou quase 10 mil reais de custo para investir nesse fundo, e ainda assim ele não sabe se a decisão foi acertada. O que o Jorge nos perguntou
perguntou aqui, quando ele fez uma consultoria gratuita com o Clube do Valor, era se ele deveria continuar investindo naquele fundo ou se ele deveria liquidar, vender a posição. Ou seja, ele não tinha clareza exata de qual ativo ele deve comprar e qual deve vender. Até que lá no final da nossa conversa, da nossa consultoria gratuita, a gente emitiu um PDF detalhado, mostrando de forma sistemática como é que ele pode investir melhor, considerando o contexto individual do caso do Jorge. Inclusive, se você tem um caso parecido como o do Jorge, não tem clareza exata de quando deve comprar ou vender um ativo na sua carteira, ou no mínimo você quer uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje, eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita. A gente vai tirar uma hora de um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para a tua carteira em específico, de forma individual, e te mostrar como você pode investir melhor. Para participar, é só você preencher seu nome e seu telefone nesse link que eu vou deixar aqui em cima, também está na descrição do vídeo. Beleza, falamos aqui então de pontos negativos, eu trouxe os meus contrapontos para isso sobre fundos imobiliários e fica a pergunta: vale a pena investir em fundos? E a resposta é um grande e ensurdecedor sim, vale muito a pena. Os fundos imobiliários têm uma característica de aumentar a geração de renda passiva da tua carteira já no mês seguinte que você faz a alocação. Isso tudo tem um primeiro fator muito importante, que é gerar o famoso fator dopamina no nosso cérebro. Aquela sensação de quando você vê a notificação do dividendo caindo na tua conta, no teu celular, você sente que já existe um segundo salário ali trabalhando para você, e se você quisesse já usar aquela renda, você já poderia. O que ninguém fala é que essa sensação positiva da dopamina caindo no seu cérebro, isso te ajuda a se manter disciplinado, aportando e investindo todos os meses na tua carteira. Então sim, de forma comportamental, é muito interessante receber dividendos e os fundos imobiliários são ótimos para isso. O segundo ponto muito relevante para quem quer investir em fundos é que o dividend yield atual de quando você entra num fundo imobiliário tende a ser maior do que o dividend yield das ações. Esse gráfico mostra isso na tela muito claramente para a gente, onde a média de dividendos do IFIX na linha preta está sempre por cima da média verde, que mostra o Ibovespa aqui no Brasil. Sem falar que em termos de rentabilidade, o IFIX e o Ibovespa tiveram uma rentabilidade parecida, sendo que o IFIX ainda teve menos risco nesse período. O grande trabalho do investidor vai ser encontrar os melhores fundos imobiliários para que ele possa investir. O que a gente gosta de fazer aqui no clube é encontrar os 15 fundos imobiliários que são mais perenes e mais estáveis na bolsa, garantindo assim que a gente esteja com os fundos mais consolidados, que tiveram a melhor consistência de pagamento de dividendos nos últimos anos e que, melhor de tudo, tenha pouca rotatividade de compra e venda na sua carteira de ativos. É isso que faz a estratégia classe A de fundos, que passa esses filtros que você está vendo aí na tela em todo o mercado de FIIs até chegar nos 15 melhores. Inclusive, se você quer conhecer detalhes dessa estratégia e 7 fundos imobiliários muito perenes e consolidados que estão dentro da estratégia classe A nesse momento, eu vou deixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi, você pode baixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. E aí fica a última pergunta: será que existe uma fórmula mágica que os grandes investidores usam para investir em fundos imobiliários e em todos os ativos do mercado financeiro? E a resposta é sim, existe uma fórmula mágica. E ela se baseia no poder da diversificação. Eu já falei aqui várias vezes no canal para vocês que a principal coisa que o investidor tem que se focar, suas energias, é na macroalocação da carteira dele. Já é comprovado por estudos muito sérios que isso é o que dá mais retorno para o investidor. E pode parecer complicado quando a gente fala, fazer uma macroalocação eficiente da tua carteira, mas nada mais é do que você definir pesos muito claros para cada uma das classes de ativos que você tem na tua carteira. Coisas parecidas como essa daqui, ó, que a gente chama de modelo balanceado aqui no clube, onde você vai dividir 15% da tua carteira para cada uma das classes de ativos de renda variável, ações Brasil, ações internacionais e fundos imobiliários, e o restante iria para renda fixa. Isso aqui serve para um investidor que nem é tão agressivo assim, mas também não é tão conservador. Já para investidores que gostam mais do mercado de risco mesmo, você pode ir para um modelo 100% renda variável. Você vai ter somente 3 classes de ativos, com 1/3 da carteira em cada uma delas. A tua função como investidor a partir daqui é justamente garantir que esse peso da tua carteira se mantenha ao longo do tempo. Pronto, basta fazer isso com os teus aportes, com um pouco de rebalanceamento, vende aqui para comprar ali, e isso já vai garantir que o teu retorno seja acima de 90% dos investidores do mercado. Essa parece simples, mas é a fórmula mágica que as pessoas de mais dinheiro usam no Brasil e no mundo para investir melhor. Lembrando que se você quiser a nossa ajuda do Clube do Valor para investir dessa forma diretamente, a consultoria gratuita está disponível para você aqui no link. Agora, se você quiser conhecer 3 fundos imobiliários que ainda estão extremamente baratos no Brasil, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por lá.